E aí, aqui é o Node, imagine só. Desde que nasceu, Ryun tem a habilidade de ver as linhas vermelhas que conectam pessoas que tiveram um relacionamento amoroso. Quando era pequena, a jovem não entendia o significado daquelas linhas, mas sabia que era a única que conseguia vê-las. Eventualmente, conforme foi amadurecendo, Ryun entendeu o que aquelas linhas significavam e fazia desenhos para representar o que via. Certo dia, por meio de seus desenhos, sua mãe descobriu que seu pai atraía com sua tia e decidiu atacá-lo com uma faca. Após a perda de seu pai, Ryun descobriu que seu dom na verdade era uma maldição. Ela decidiu se isolar para evitar que outras pessoas se machuquem. Quando chegou à idade adulta, a jovem estava em depressão profunda e decidiu dar um fim em tudo. Porém, não importava quantas vezes ou de que forma tentasse dar um fim, ela nunca conseguia completar o seu plano. Aparentemente, além de ver os fios vermelhos, Ryun também era imortal. Então, já que teria que viver com aquele fardo, a jovem passou a dedicar sua vida a descobrir o motivo de aquelas linhas terem aparecido. A curiosidade para saber quem criou aqueles fios e quem mais pode vê-los impulsionou Ryun a iniciar uma investigação, pois com essas respostas, talvez ela conseguisse quebrar sua maldição. Certo dia, Ryun recebe a visita de uma mulher que mora no prédio que fica do outro lado da rua, mas decide não atender a porta. Depois de tocar a campainha diversas vezes sem nenhuma resposta, Yun vai embora, mas deixa uma sacola de frutas de presente para sua vizinha. Após vários anos comendo pêssegos enlatados, Ryun se delicia ao devorar uma fruta fresca e se dá conta dos prazeres que está perdendo por escolher se aprisionar dentro de casa. Nesse dia, ao subir as escadas para chegar ao terraço da escola, Son é atacada por um grupo de garotas, e em vez de ajudá-la a sair dali, Hai derruba sua colega de classe com um chute. Em seguida, a jovem arrasta Son pelo cabelo e ameaça jogá-la do prédio, caso a menina relate aos diretores que está sendo perseguida por suas colegas. Enquanto isso, seu tio, que é policial, investiga o caso de uma mulher de 29 anos, que foi encontrada sem vida em seu quarto. Ao anoitecer, Ryun descobre que sua vizinha deixou mais frutas para ela, e enquanto lê o bilhete deixado por Yun, ela descobre sobre o caso criminal por meio do noticiário. O repórter informa que a vítima foi encontrada com marcas no pescoço em seu apartamento e, segundo a polícia, há sinais claros de invasão no local. Enquanto olha para a TV, Ryun avista um motoqueiro se aproximando do prédio e nota que ele possui apenas uma linha vermelha sobre sua cabeça. Horas depois, ela escuta um barulho de moto novamente e, ao olhar pela janela, Ryun vê aquele mesmo cara invadindo o prédio onde Yun mora. Preocupada com a segurança da mulher, ela liga para a polícia para informar a invasão, mas logo descobre que Yun é a pessoa com quem o motoqueiro tem a ligação. Ao vê-lo se abraçando, Ryun fica surpresa e desliga o telefone, pois está totalmente confusa e perdida em seus próprios pensamentos. No dia seguinte, após uma longa noite de trabalho, Han chega em casa e descobre que sua sobrinha não foi para a escola. Quando vê a jovem ferida, o detetive descobre que ela foi atacada, mas Son se recusa a dar detalhes do que aconteceu. Ao sair na varanda para respirar um pouco, Han avista a janela de Ryun e se pergunta por que os vidros estão cobertos por papelão, quando descobre que a delegacia recebeu uma ligação na noite anterior de alguém que mora naquele apartamento. O detetive decide ir até lá e tocar a campainha. Através do olho mágico, Ryun vê as centenas de linhas sobre a cabeça daquele homem, mas decide abrir a porta para se explicar. Depois de explicar o engano que cometeu, a jovem fecha a porta e Han vai embora. Naquela noite, durante o jantar, ele descobre que a vítima que foi encontrada sem vida em seu apartamento tinha um ex-namorado que mora no mesmo prédio de Ryun. Convencido de que o homem possa estar envolvido no caso, Dong decide invadir o apartamento dele durante a madrugada e, com o auxílio de uma lanterna, encontra um depósito repleto de itens suspeitos. Nesse instante, Dom pega seu celular e liga para o detetive, mas acaba sendo atacado por John, que usa uma barra de metal para golpeá-lo. Ao ver o demente se aproximando, Dom tenta se esquivar, mas acaba sendo atingido na cabeça e desmaia. Quando percebe que seu amigo está em apuros, Han pisa fundo no acelerador e dirige até o prédio. Após amarrar o policial, John coloca seu capacete e caminha até o prédio que fica do outro lado da rua. Ao vê-lo, Ryun tem novamente
novamente a sensação de que sua vizinha está em perigo, então pega uma faca de cozinha e vai atrás do motoqueiro. Porém, ao sair do prédio, a jovem começa a sofrer um ataque de pânico e desmaia. Ao abrir a porta, Yoon fica feliz em ver seu namorado, mas logo percebe que ele está com um olhar diferente e o homem agarra seu pescoço. De repente, Hyun aparece, mas fica paralisada de medo e não consegue reagir. Nesse momento, o criminoso pega a faca de sua mão e ataca a jovem. Ao ver sua vizinha ferida, Yoon golpeia o criminoso e tenta ajudar Hyun, mas John a ataca novamente. Nesse instante, Han estaciona o veículo ao lado do prédio e entra no apartamento de Hyun, pois viu a porta aberta. Ao olhar pela janela, ele saca sua arma para atirar no homem, e quando o demente está prestes a atacar Hyun mais uma vez, o detetive aperta o gatilho. Segundos antes de perder a vida, ele vê a linha que fica em cima de sua cabeça desaparecendo e começa a sorrir. Minutos depois, a ambulância aparece e Yoon é levada para o hospital. Após resgatar seu amigo, Han vai falar com Hyun e devolve os óculos escuros para ela. De repente, Son aparece e o detetive descobre que Hyun e sua sobrinha se conhecem. Segundo Son, elas eram colegas de classe no ensino fundamental, até que Hyun foi abandonada por sua mãe logo depois que seu pai faleceu. Depois de usar os seus dons para salvar a vida de uma pessoa, a jovem passa a encarar as linhas vermelhas de outra forma e decide aceitar seu destino. Horas depois, quando o sol está prestes a nascer, Hyun recebe uma mensagem de um número desconhecido e descobre que há outra pessoa com a mesma habilidade. No dia seguinte, quando chega na escola, Son descobre que Hai abriu seu armário e encontrou uma carta que ela recebeu. Ao ser humilhada diante de toda a sua turma, Son ataca a aluna e tenta pegar sua carta de volta, mas Hai a derruba e começa a golpeá-la. Quando entra na sala e vê as duas alunas brigando, a professora defende Son e permite que ela volte mais cedo para casa. Enquanto investiga o apartamento de John para descobrir o motivo de ele ter atacado sua própria namorada, Han encontra o depósito onde ele guardava os itens suspeitos e percebe que as paredes são totalmente cobertas por desenhos de linhas vermelhas. Quando chega em casa, Son coloca os óculos que encontrou na escola e começa a enxergar um fio no topo de sua cabeça. Ao olhar para seu tio enquanto usa o acessório, ela avista centenas de linhas e grita de desespero. Surpresa com a nova descoberta, a garota sai caminhando pelas ruas enquanto olha para as pessoas e tenta entender o que aquelas linhas vermelhas significam. Durante a observação, Son nota que alguns fios estão conectados e se pergunta qual é o elo entre aquelas pessoas. Depois de algumas horas, a jovem finalmente descobre o que aquelas linhas significam e vai para a escola se sentindo confiante. Ao chegar lá, ela descobre que sua professora é uma das poucas pessoas naquele colégio que nunca teve nenhum relacionamento, ao mesmo tempo que descobre que Hai teve inúmeros, conectando o fio vermelho de sua cabeça até mesmo com professores. Naquele dia, a professora Gyu-jin apresenta aos alunos sua nova colega de classe chamada Hyun, e Hai logo começa a tirar sarro dela. Preocupado com o comportamento de sua sobrinha ultimamente, Han decide ir ao colégio onde ela estuda para conversar com a professora. Após coletar algumas informações sobre sua sobrinha, o detetive pergunta se Gyu-jin conheceu um cara chamado John, pois ele era professor de matemática naquela escola até o ano anterior. Quando descobre que seu ex-colega de trabalho era um criminoso, a senhorita Gyu-jin fica surpresa e, quando questionada, ela afirma que John não costumava usar óculos. No terraço, quando é atacada novamente por Hai e seu bando, Son está prestes a usar sua carta na manga, mas é interrompida pela chegada de Hyun. Na tentativa de defender sua colega, Hyun inicia um confronto contra Hai e ameaça se jogar do terraço junto com ela, caso a garota não prometa deixá-las em paz. Após quase perder a vida, a aluna decide ir embora e Son ordena que Hyun não se envolva em seus assuntos novamente. Naquela noite, Son segue Hai na tentativa de coletar provas sobre o envolvimento dela com o professor e consegue flagrar os dois entrando em um hotel. Ao receber a foto, Hai afirma que se aquela imagem vazar, apenas o professor será punido, pois a jovem ainda é menor de idade. Depois de ler essa mensagem, Son começa a pensar em outra estratégia e envia a imagem direto para o professor pedindo 20 milhões de wons em dinheiro. O objetivo de Son é usar aquele dinheiro para se mudar de cidade, pois não quer continuar morando com seu tio e muito menos frequentar a mesma escola. Quando a acompanha até o banheiro, Hyun percebe que sua amiga está usando óculos novos e logo se dá conta de que ela pode ver as linhas vermelhas enquanto está usando aquele acessório. Surpresa, Son faz algumas perguntas
perguntas para confirmar se Hyun também é capaz de ver aquelas linhas e revela que encontrou aqueles óculos por acaso na escola. Segundo Hyun, John estava usando aqueles óculos quando perdeu a vida, o que indica que aquele objeto pode ser perigoso. Mesmo depois de ouvir isso, Son escolhe continuar usufruindo de sua nova habilidade, pois essa é a sua melhor chance de se vingar das pessoas que a perseguiam. Naquela noite, Son está na casa de seu novo namorado, quando recebe uma mensagem do professor, pedindo que ela o encontre no telhado da escola à meia-noite para pegar o dinheiro. O que a garota não imagina é que Hai estava em uma das cabines do banheiro quando Son e Hyun estavam conversando sobre as linhas vermelhas, e por isso ela sabe sobre o poder dos óculos. Sendo assim, Hai segue a jovem até o fliperama, e enquanto Son tira fotos com seu namorado, a aluna rouba os óculos de sua bolsa. Quando percebe que seus óculos desapareceram, Son se desespera e volta para procurá-los, mas não os encontra em lugar nenhum. Furiosa, a menina liga para Hyun e a acusa de ter roubado seus óculos, mas apesar disso ela decide ir para a escola ao encontro do professor. Porém, ao chegar lá, Son descobre que ele mentiu sobre ter conseguido o dinheiro e apenas atraiu a garota para tentar convencê-la a manter seu caso em segredo. Se aquela foto se espalhar, além de perder seu emprego, o professor perderá também sua esposa e seus filhos. Porém, Son insiste em receber os 20 milhões como pagamento. Durante a conversa, o homem recebe uma mensagem de sua esposa e descobre que ela já recebeu a foto. Furioso, ele empurra Son do penhasco, acreditando que ela tenha sido a responsável por destruir seu casamento. Quando chega na escola à procura de sua amiga, Hyun vê a garota cair no chão e descobre que Son sofreu um grave acidente. Apavorada, a jovem liga para a ambulância e acompanha Son até o hospital, mas os médicos não conseguem reanimá-la. Quando descobre que sua sobrinha está hospitalizada, Han fica profundamente triste e se culpa, acreditando que ela tentou dar um fim em tudo, mas Hyun garante que Son foi empurrada por alguém. No dia seguinte, quando chega na escola, o professor Kim é questionado sobre a data de seu casamento e informa que seu noivado foi cancelado. Agora que se separou de sua noiva, Kim passa a morar na casa de sua irmã e leva um coelho de pelúcia para presentear sua sobrinha. O homem afirma que ficará por apenas uma semana, pois pretende se mudar para o Canadá em poucos dias. Nesse dia, quando chega na escola, Hyun sobe até o terraço, onde conhece Kyeon-jin. Apesar de não ser próxima a Hyun, a garota demonstra interesse em descobrir quem a empurrou, pois é obcecada por todo tipo de investigação. Durante o intervalo, o professor Kim encontra um par de óculos em sua mesa, e após experimentá-los, ele também começa a ver as linhas vermelhas. De repente, Han entra na sala e pede permissão para conversar com a senhorita Gyu-jin. Acreditando que a garota tenha pulado do penhasco, a professora se culpa por não ter percebido que ela estava enfrentando problemas psicológicos, mas o detetive afirma que sua sobrinha foi empurrada. Ele então pergunta sobre o paradeiro de Hai, pois ficou sabendo que ela perseguia Son, mas a professora revela que a garota não apareceu na escola naquele dia, o que torna tudo ainda mais suspeito. Na tentativa de reunir evidências sobre o caso, Han decide interrogar o namorado de Son, e Ji-won afirma que depois de tirarem aquelas fotos, a menina saiu desesperada à procura de seus óculos. Ao assistir às filmagens das câmeras de segurança da loja, o detetive vê o momento exato em que Hai pega a bolsa de sua sobrinha e rouba os óculos que estavam lá dentro. Mais tarde, durante o jantar, Kim usa seus óculos novos e percebe que seu cunhado possui uma grande quantidade de fios vermelhos acima da cabeça. Ao ser questionado sobre o fim de seu noivado, o professor revela que certo dia, quando chegou em casa do trabalho, encontrou sua mulher na cama com seu amigo. Em seguida, Jun e seu cunhado saem para conversar e Kim descobre que ele está tendo um caso com uma moradora do prédio. Quando ambos estão subindo de volta para o apartamento, Kim aperta o botão do quarto andar e assim que a porta se abre, a linha vermelha aponta para o apartamento, onde a amante de Jun mora. Nessa hora, ele tenta sair do elevador, mas é puxado de volta para ir para o 10º andar. No dia seguinte, quando chega em casa com sua irmã e sua sobrinha, Kim encontra uma caixa que foi enviada para a moradora do 401 e decide descer para entregá-la pessoalmente, com o objetivo de descobrir quem é o relacionamento secreto de seu cunhado. Dias depois, a foto de Hai com o professor se espalha pela escola, e tanto os alunos quanto os professores ficam chocados com aquela notícia. Depois de perder tudo de mais importante que construiu em sua vida, o professor Son-jin é consumido por um sentimento de culpa e vergonha, então decide dar um fim em tudo.
Após visitar a cena do crime, Han busca Hyun na escola e pergunta se ela sabe algum motivo que tenha feito sua sobrinha voltar ao colégio na noite da tragédia. Nesse momento, a jovem pede ao detetive para encontrar os óculos de som, pois isso o ajudará a entender o que aconteceu naquela noite. Enquanto isso, Kim está seguindo Jun e o encontra em um restaurante de alto padrão junto com sua vizinha do 401. Decidido a desmascará-lo, o professor liga para o seu cunhado e pergunta onde ele está, mas Jun mente dizendo que não está em Seul. Após comprovar que seu cunhado é um mentiroso compulsivo, Kim volta para casa e horas depois aparece no hotel onde Jun está com a amante. Ao ser descoberto, o demente tenta se explicar para convencer seu cunhado a manter aquele caso em segredo, até que ele tenha tempo de conversar com Hyun. No dia seguinte, Kim arruma suas malas para ir embora e se despede de sua irmã, pois não sabe quando terá a chance de vê-la outra vez. Enquanto está juntando suas coisas no trabalho, o professor recebe uma mensagem e descobre que sua irmã bateu no carro de uma vizinha. Após ser informada sobre a traição, Hyun pega seu carro e bate diversas vezes no veículo de Shirin, que fica extremamente assustada com o ataque. Enquanto Kim tenta acalmar sua irmã, Jun chega ao local e, em vez de ficar do lado de sua esposa, ele corre para acolher sua amante. Furioso com essa atitude, Kim golpeia seu cunhado, mas sua irmã interrompe o ataque. Assim que o casal vai embora, Hyun revela a verdade ao seu irmão. A mulher conta que na verdade ela é a amante, pois Jun é casado com Shirin. Após ser descoberto por Kim, ele decidiu encerrar o seu caso com Hyun e por isso a mulher surtou. Após encontrar o diário de sua sobrinha, Han descobre que os óculos que ela usava a permitiam ver algo que ninguém mais vê, então decide interrogar Hyun para descobrir o que aqueles desenhos significam. Ao ouvir a explicação sobre o significado daquelas linhas vermelhas, o detetive afirma que essa história é absurda, mas não acha que Hyun esteja mentindo. Naquele fim de semana, a jovem consegue um emprego como recepcionista no Hotel Meishin e passa a noite inteira na recepção enquanto Han e o detetive Dong reúnem todas as informações que foram coletadas até o momento para tentar descobrir quem empurrou o som do terraço. Ao conectar a foto de todos os envolvidos em um único mural, eles chegam à conclusão de que o professor Song Jin deu um fim em tudo devido ao sentimento de culpa por ter empurrado a garota. No domingo, Hyun recebe a visita de dois amigos da escola que decidiram ir fazer companhia a ela durante o trabalho. Quando vê uma das clientes pegando a chave e subindo para o quarto, Kyung-jin a reconhece e afirma que ela trabalha na área administrativa da escola. Depois de passar algumas horas sozinha no quarto, Mei-son volta para casa e observa a cidade com seus óculos para ver as milhões de linhas vermelhas flutuando no céu. Ao voltar para casa, Hyun liga a TV e descobre que uma nova vítima foi eliminada na noite anterior. O autor do crime foi preso perto do local e confessou tudo o que fez com um sorriso no rosto. Ao ver as imagens do criminoso, Hyun percebe que ele está usando um par de óculos idêntico ao de Son e se dá conta de que existem outros óculos que dão aos seus usuários a habilidade de enxergar as S-Lines. Na segunda-feira, ao final da aula, Yin se aproxima de Hyun e a convida para conhecer sua escola de natação. Ele se lembra de que a jovem disse que gosta de lugares vazios e aproveita para passar um tempo sozinho com ela. Desde que viu Hyun pela primeira vez, Yin começou a nutrir interesse por ela, e graças a Kyung-jin, encontrou uma oportunidade para se aproximar da garota. Mesmo sem saber nada, Hyun sente o impulso de pular na água, e Yin rapidamente entra na piscina para evitar que ela se afogue. Em seguida, enquanto aguardam seus uniformes secarem, eles comem macarrão instantâneo, e Hyun conta sobre sua habilidade de ver linhas vermelhas na cabeça das pessoas. A jovem revela que, assim como ela, Yin e Kyung-jin não possuem nenhum fio vermelho, e mesmo sem entender o que essas linhas significam, o rapaz afirma acreditar nela. No fim de semana seguinte, mais uma vez, Mei-son reserva o quarto 206 do Hotel Meishin, e enquanto limpa os corredores, Hyun a escuta gritar consigo mesma enquanto olha para o espelho, como se estivesse encenando algo para dizer a alguém. Alguns meses atrás, naquele mesmo quarto, a mulher encontrou os óculos que deram a ela o poder de ver as S-Lines, e desde então seu passatempo se tornou completo. O hobby preferido de Mei-son é observar os clientes do quarto 205 por meio de um buraco na parede,
Porém, quando vê o Sr. Lee do outro lado, ela se surpreende. Desde que viu o professor de música pela primeira vez, Mei-son se apaixonou por ele, e ao descobrir que o homem está se encontrando com Kai-lin, a mulher desaba. Nesse instante, ela desce até a recepção e diz que deseja estender a estadia até o dia seguinte. Então, quando Kai-lin aparece para encontrar Lee mais uma vez, Mei-son a golpeia com um extintor e veste as roupas da mulher para ir se encontrar com o professor de música. Ao ver sua colega de trabalho em seu quarto, Lee se pergunta o que está acontecendo e fica ainda mais confuso quando ela começa a recitar as frases que ensaiou na frente do espelho. Então, quando Mei-son vai em sua direção, Lee a empurra para longe e se levanta para ir embora, mas acaba desmaiando antes de chegar à porta. Após levar o professor de volta para a cama, Mei-son revela que colocou sonífero na água dele e abraça Lee enquanto espera ele acordar. Porém, nessa hora, a mulher vê uma mancha de sangue se espalhando pelo travesseiro e entra em pânico, pois a última coisa que ela pretendia fazer era acabar com a vida do homem que desejou todo esse tempo em segredo. Então, quando o fio vermelho desaparece, Mei-son se sente culpada e acaba usando um grampeador para acertar seu próprio corpo diversas vezes. Horas depois, Kai-lin consegue sair do quarto e encontra Ryun, que a ajuda a se libertar das amarras. Em seguida, uma jovem entra no quarto 205 e avista o corpo do professor Lee. Quando chega ao local, Han encontra o corpo de Mei-son e procura os óculos dela em todos os cantos do quarto, mas não consegue encontrá-los. Ao conversar com o detetive, Ryun afirma que Mei-son sempre usava um par de óculos enquanto estava no trabalho e revela que aquele objeto mexe com a mente de seus usuários. Segundo ela, Mei-son tinha apenas uma linha vermelha que não se conectava ali, portanto é impossível saber o que motivou o ataque. Quando anoitece e todos os policiais já foram embora, o detetive Han retorna ao hotel e decide esvaziar a banheira onde o corpo de Mei-son foi encontrado. Ao fazer isso, ele encontra os óculos que a mulher estava usando e o coloca em seu rosto. Em seguida, o detetive se olha no espelho e consegue ver por conta própria as linhas vermelhas das quais Ryun estava falando. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!